Meu irmão, mais uma vez, boa noite para você. Seja bem-vindo aqui à live Radar Profissões, tá certo? O Radar Profissões, ele tem como objetivo maior a gente conhecer um pouco mais sobre as profissões, conhecer um pouco mais sobre os profissionais, mais do que as profissões, conhecer um pouco mais do dia a dia desse profissional que desempenha, tá certo? Essa profissão, né? Então já passaram por aqui diversos profissionais de diversas áreas e agora chegou a sua vez, né? Mais precisamente a área da educação física e a gente na verdade vai falar aqui, tá certo? A nossa temática não é somente falar da educação física em si, em relação a exercícios, em relação à academia, né? Porque, na verdade, tudo isso as pessoas já sabem, né? E a Verdade. gente vai conversar aqui, vai além disso, né? A gente entender um pouco como é, né? O dia a dia de um profissional da área da educação física, e é isso que a gente vai aqui bater esse papo bem legal, eu tenho certeza disso, tá certo? Então, meu irmão, seja bem-vindo à live Radar Profissões. E eu sempre deixo esse espaço inicial, tá bom? Sempre para um entrevistado ele falar o que ele assim desejar falar nesse início. Então, você pode se apresentar, falar seu nome, se quiser citar alguma coisa em relação à família, enfim, tudo aquilo que você desejar falar nesse início aí, fica à vontade. Bom, primeiramente eu quero agradecer a oportunidade, né, de estar aqui falando um pouquinho sobre a profissão que eu escolhi para a minha vida, que é a profissão que eu amo. Amo trabalhar na minha área, amo falar sobre minha área. Para mim, a educação física, ela salva vidas. E vai ser um papo legal, descontraído. Para quem não me conhece, meu nome é Ricardo, profissional de educação física. Sou colega de trabalho do nosso amigo Leandro. Sou um marido, pai, cristão, abençoado por Deus. E eu acredito que esse momento vai ser muito proveitoso, vai ser esclarecedor, vai ser motivante até para quem estiver assistindo e estiver pensando na possibilidade de fazer educação física, e que eu esteja aqui pronto e apto para tirar todas as dúvidas que o pessoal possa ter também. E vamos embora, show de bola. Ricardo, sua formação, você tem a formação, né? O bacharelado, é isso? Licenciatura, não sei. Isso. Minha formação é bacharel em educação física. Eu estou terminando a licenciatura também em educação física, que me dá a permissão de ministrar aulas em escola. Mas, por enquanto, eu atuo em todas as outras áreas que não sejam em escola. Então, posso atuar com esportes, recreação, enfim, própria musculação também, que eu acho, acredito eu que seja a área mais conhecida da educação física hoje em dia, né? Muito do que se fala hoje é de musculação. E sou formado também em administração, que não é sobre o que vamos conversar hoje, mas fica registrado também. É uma das minhas formações que eu acabo utilizando muito dentro da educação física também. Mas, enfim, hoje eu trabalho mais com atividades aquáticas, com natação, hidroginástica, mas já tive um bom período onde eu trabalhei com corrida de rua, com musculação, com personal trainer, e tenho um pouquinho de vivência e experiência na área. Legal, meu irmão. Legal. Você é pessoense, não é isso? João Não, Pessoa. sou carioca, do Rio de Janeiro. Então você é carioca, né? Mas já está há quanto tempo, João Pessoa? Tem mais de 10 anos. Já Já tem sou coração já. já pode se considerar um pessoense, né? Cara, que legal, né? Que legal. É sempre deixa esse espaço aberto inicialmente, né, para que o meu convidado ele possa falar um pouco, contar a sua história. Essa live, além de ficar gravada aqui no meu feed, né, também vai para o YouTube também, o meu canal do YouTube, né, o canal do Radar Profissões no YouTube. Essa entrevista vai para lá, né? Esse bate-papo vai para lá também. Então é sempre interessante também a gente conhecer, né? Conhecer um pouco o profissional.
a pessoa em si, né? Então aqui a gente está tendo essa oportunidade também inicialmente de conhecer você, como você bem frisou, né? A gente trabalhamos ali na mesma instituição, né? Você na sua área, né? Na área ali das aulas, né? De natação, enfim, a sua área mais voltada aí, né? A parte da educação física, né? E eu ali na outra área ali de ensino ali, não deixa de ser ensino aquilo que você faz também, né? Mas é isso, vamos lá, né? Dito isso, né? Vamos aqui já abrir para a gente ganhar tempo, tá certo? Você que está chegando aí, seja bem-vindo. Você fica à vontade aí, se você quiser comentar, fazer algum tipo de comentário. Você é muito bem-vindo a essa live, tá certo? Se você puder também, ó, manda para alguém aí, tá certo? Nesse momento agora, um colega seu, um amigo seu, alguém que seja da área, um estudante que você conhece, porque muita coisa boa que a gente vai tratar nessa noite, né, nesse momento dessa live. Então, é uma oportunidade também de você que está aí do outro lado da telinha também, você nos acompanhar aqui, tá certo? Vamos lá, Ricardo. Onde tudo começa, né? A primeira pergunta para a gente dar o pontapé inicial. Quando alguém pergunta o que faz um profissional da educação física, como você explica que essa profissão vai muito além de ensinar exercício? Porque muitas vezes é o que vem na cabeça das pessoas, tá certo? E não é uma coisa assim, fora do normal. Não. É porque a gente cresce achando que a educação física é só fazer exercício, né? Então, como é que você explica a profissão para as pessoas que chegam para você e perguntam o que faz um profissional da educação física? Perfeito. O profissional de educação física, ele está muito além do que simplesmente entregar treino. O treino, ele não é o objetivo. O treino, ele é o meio para alcançar um objetivo. Isso é uma ideia antiga que existe. Até hoje ela existe, ela foi um pouco quebrada, mas muitas pessoas acham que ser um profissional de educação física é passar treino, mas não necessariamente funciona assim. Na minha área, o que a gente procura entregar para a pessoa é o quê? É a busca pela saúde, pela qualidade de vida, aspectos um pouco mais interessantes que seria a autonomia, de você poder ser autossuficiente na sua vida, não ter a necessidade de ter que ter a ajuda de outras pessoas. Você pode trabalhar aspectos mais para o lado psicológico, como ajudar uma pessoa a desenvolver confiança, a melhorar a autoestima. Em outros casos, que você pega pessoas que estavam em depressão, você pode auxiliar essa pessoa com a própria atividade física para sair da depressão. E especificamente nesse quesito, tanto aspectos físicos como psicológicos também, eles colaboram muito para reverter um quadro como esse. O que acontece? A gente pensa muito no aspecto físico quando se pensa em treino, em atividade física. Mas o que geralmente muda muito são aspectos intangíveis, como esse que eu estive citando agora para você e para todo mundo que estiver acompanhando também. E, do meu ponto de vista, esses são aspectos mais importantes do que pensar simplesmente na estética, como meu corpo está se apresentando, se eu estou bonito, no sentido de estar dentro de um padrão de beleza que a sociedade nos impõe. É muito mais importante você pensar em como é que está a sua saúde mental, como está minha saúde física, por assim dizer, como estão minhas taxas, se minha taxa de glicose no sangue está controlada, como está a minha pressão. E essa para mim, é a parte mais importante da minha área, que é a educação física. Você pensar que por meio de uma atividade física você pode mudar a vida de uma pessoa, para mim é muito gratificante. Principalmente quando eu encontro alunos que falam, professor, meu filho, antes de vir fazer natação, era muito tímido, não tinha uma coordenação bem desenvolvida, não interagia bem com outras crianças. E depois da natação eu percebi que ele é outra criança. Isso para mim é muito gratificante.
Assim como tem muitas outras histórias que me são contadas que me deixam muito felizes e me dão a certeza de que eu estou na área certa que eu escolhi para mim, né? Então, é quebrar esse paradigma de que a gente imagina que educação física é simplesmente passar treino, fazer aquele 3 de 10, 4 de 20, enfim. É muito além disso. É um mundo que as pessoas tendem a limitar em algo tão pequeno que faz parte, mas é algo tão pequeno, é um mínimo, tem tantas outras áreas que a gente pode abranger dentro da educação física. Então, é basicamente isso. O treino, ele não é o fim, ele é o meio para se chegar a um fim. Que legal, meu irmão. Legal ouvir isso de você. É que realmente, né, a gente cresce, né, a gente, na verdade, a gente ouve muito sobre isso, né, sobre a questão de lembrar da educação física, lembrar do profissional da educação física e achar que é só realmente o exercício em si, né? E a gente, como você bem frisou aí, não é só o exercício, né? O fim não é só o exercício, mas é cuidar de pessoas, né? Como você disse aí, você vê a transformação na vida das pessoas através daquilo que você está ali repassando para elas, através daquele exercício, do mais simples ao mais complexo, né? Isso é bem interessante. Olha, agradecer aqui a algumas pessoas aqui que estão entrando aqui na live, né? Dizer a todos vocês que vocês são bem-vindos, né? Aproveitar aqui para a gente não perder o ensejo, Ricardo. Aqui a Nubi Santos, né? É o Rubi Santos, na verdade, desculpa. Uma dúvida, pratico musculação há mais de 2 anos e queria saber se o roteiro é, de, de cada 2 meses a troca do treino influencia ganho de massa ou é mito? Para você entender. É uma verdade. O corpo da gente funciona como uma espécie de defesa. Então, quando a gente faz um treino, a defesa do seu corpo é se adaptar àquele treino para que aquilo se torne algo fácil para ele. Então, se você passa muito tempo, 3, 4, 5, 6 meses, fazendo o mesmo tipo de treino, no caso ele falando de musculação, mesma quantidade de série, mesmos exercícios, na mesma sequência, mesmo tempo de descanso, ou seja, utilizando as mesmas variáveis de treino, sem alterar elas, a tendência é que seu corpo se adapte e a partir daí você vai estagnar em algum momento. Então, a ideia no máximo, em 3 meses, estar trocando o treino. Mas se você quiser trocar a cada 2 meses, melhor ainda, não tem problema. O que não pode é deixar de ter uma sequência lógica. Hoje, por exemplo, hoje eu estou fazendo 3 de 10 e aleatoriamente amanhã eu vou mudar para 6 de 50, exemplo. Bem esdrúxulo, né? Ele precisa ter uma sequência lógica, uma estratégia, um planejamento, como a gente chama, uma periodização, para que esteja sempre tendo uma variação para que o corpo não se adapte e você consiga evoluir progressivamente. Pronto, tá aí respondido, Rubens. Obrigado aí pela sua participação aí, tá certo? Legal aí a participação. Fiquem à vontade, tá bom, pessoal? Se vocês quiserem aí comentar ou fazer uma pergunta, tá certo? Na medida do possível aqui durante a live, a gente vai tentando aí, tá certo? Responder vocês, tá bom? Vamos continuar. Já que a pergunta foi sobre mito ou verdade, Ricardo, chegou a hora aqui do bloco dos mitos e verdades, né? Então, você vai responder aí, tentar responder, tá certo? Não é também algo obrigatório e fechado, tá certo? Não se sinta assim, pressionado, né? Tem que ser só uma frase só. Mas a ideia aqui é que a gente consiga responder de forma mais concisa, né? Cada uma das frases que eu vou aqui citando, tá bom? Vamos lá. Vamos lá. Primeira, exercício é só para quem quer emagrecer. Vamos lá. Mitos. Exercício vai muito além de emagrecer. Exercício é para quem quer hipertrofia, para quem quer emagrecer, para quem quer condicionar, principalmente para quem quer trabalhar com aspectos físicos, mentais e sociais. Olha aí. Realmente é algo que a gente às vezes escuta, né? Ah, exercício é só para quem quer emagrecer, né? Aí na verdade, é só uma desculpa, né? Para os que não querem sair do sedentarismo, né? Resumo, Olha, exercício
quem quer ter longevidade de vida, com qualidade de vida. Aí. Caminhar já pode melhorar a saúde. Verdade. Principalmente para quem é um indivíduo sedentário. Caminhar sempre é muito bom para a saúde cardiovascular, para o coração, para o sistema circulatório. Sempre vai bem. Olha aí, pessoal, você está na live aí, está assistindo aí sedentário, já faz tempo que não faz um exercíciozinho, que não se exercita. Vamos lá, Pode começar. bora caminhar, hein? Vamos começar. Olha, dormir bem influencia o desempenho físico. Bastante, é verdade. Dormir faz parte da sua recuperação. O treino, ele degrada o corpo. E, por consequência, você precisa recuperar. A recuperação vem durante o descanso. Se você não descansa, perde performance e, por consequência, também não vai treinar bem e não vai desenvolver naquilo que você está buscando. Ou seja, você não alcança o seu objetivo. A alimentação e exercício caminham juntos. Verdade também. O mesmo ponto que eu acabei de citar, que o exercício ele lhe traz uma evolução, a nutrição ela vai lhe trazer o combustível que te possibilita treinar. Então, se você não se alimenta bem, também não consegue treinar bem. Um é associado. Tem gente que quer emagrecer, um exemplo, né? Quer emagrecer e acha que só exercício vai resolver, né? Então, vai para academia, corre, faz aquilo tudo, mas não consegue Como educar, né? Se educar alimentarmente a falando. gente pode até fazer uma citação rápida, que tem muita gente que quer emagrecer, vai treinar e aí faz uma restrição muito grande na alimentação. E muitas das vezes acontece o efeito inverso. O seu corpo percebe que não está recebendo nutriente, então tudo que ele recebe, ele tende a estocar. Então a pessoa quer emagrecer e acaba engordando. Olha só como é bom. Eita. Todo mundo precisa frequentar a academia. É uma verdade. Só que não. É um mito. Ninguém precisa frequentar a academia. O aconselhável é que todo mundo faça uma modalidade de força. Dentre elas, uma pode ser a academia, mas você pode estar fazendo funcional, crossfit, entre muitos outros. Porque não se deve deixar de fazer uma atividade de força. Ela vai, até uma certa idade, a gente consegue ter um bom desenvolvimento muscular, mas a partir de um momento, essa atividade de força ela serve como manutenção da massa magra, que é o nosso músculo. Então, você deixar de fazer uma atividade de força, por seja lá qual ela for, a tendência é que conforme vá passando a sua idade, você vá perdendo essa massa muscular e você perde aquele quesito que eu falei lá no início, que é a sua autonomia. Você passa, a partir de um momento, você começa a depender de outras pessoas para fazer atividades diárias e simples que você fazia antes. Legal. Tá aí, né? Vários esclarecimentos aí, de mitos e verdades, né? Que o Ricardo trouxe aí, tá certo? Olha, Ricardo, o Rubens, né? Mais uma vez aqui, ó, o que é mais indicado para ganho de massa muscular dentro do treino? A frequência ou a carga? A gente costuma dizer na educação física que a carga é rainha da musculação. E o volume, que no caso ele representa como frequência, é o rei. Você precisa de um e precisa do outro. Porém, alguns cuidados que a gente precisa tomar. Às vezes você quer exagerar na carga. E por conta do exagero da carga, você não tem um volume bom de treino. E sem um volume bom de treino, você também não consegue ganhar massa muscular. Então, é uma dose de dependência dos dois. Você precisa equilibrar, achar um meio termo em que você tem que treinar pesado, precisa. Para ganhar massa muscular, precisa treinar pesado. Isso aí já desmistifica um mito, né? Que você precisa treinar pesado, porém, numa intensidade que você consiga treinar com um volume relativamente razoável que lhe traga a hipertrofia, que no caso é o ganho de massa magra. Aí, Rubens, respondido aí para você. Gente, eu estou recebendo hoje aqui meu amigo Ricardo, profissional da área de educação física, participando aqui da nossa live
Radar Profissões. Olha, vamos lá, vamos continuar. Vamos agora para histórias que marcaram, Ricardo. Todo profissional ele tem, né? Seja lá qual for a área que ele atua, ele sempre tem ali alguma história, histórias, né? Mas aí você vai tentar ir lembrar de uma, tá certo? Existe alguma história de um aluno ou paciente, né, que fez você perceber o verdadeiro impacto na sua profissão e você poderia compartilhar aqui conosco? É, vou compartilhar um bem breve e depois eu vou compartilhar um outro que foi o que realmente me impactou. Não que o outro também não tenha, mas esse me impactou de uma maneira um pouco mais forte. Há alguns anos atrás eu ministrava aula na, numa outra empresa de natação e é uma tendência que pais que tenham filhos que são autistas coloquem os seus filhos na natação. E foi onde eu comecei a ministrar aula de natação e foi onde eu descobri como era ministrar aula para crianças autistas. E foi assim, bastante gratificante perceber como você pode mudar a vida de uma criança. E aí eu falo um relato, teve vários, mas especificamente de uma criança que ela evitava contato, evitava se relacionar com as outras crianças, e esse é um dos motivos pelos quais os pais colocam. E quando estava perto de eu iria me desligar dessa empresa, eu pude ver a mudança que essa criança teve, que antes ela não suportava ser tocada por uma outra criança, e isso já estava mudando, ela já conseguia até dar um abraço em outras crianças, até comigo mesmo, quando eu comecei a ministrar aula para ela. Nem um aperto de mão ela gostava, mas quando estava já no período final, já me abraçava, me chamava de tio, era bem carinhoso. Então, para mim foi bastante gratificante e me marcou por ver que eu consegui colaborar com a vida dela. E tem um outro caso que foi o que assim, quando me perguntam é o primeiro que eu lembro. Não vou citar o nome por questão de privacidade, mas eu tinha um aluno que eu dava aula de personal e infelizmente o pai dele faleceu e a mãe, assim, que era a mãe dele, que era a esposa, né? Se entristeceu, perdeu o gosto da vida, sabe? E por perder o gosto da vida, parou de ir trabalhar. Ela era ativa, trabalhava e começou a ficar parada em casa. Isso levou a ela a perder uma habilidade que era básica na vida, que é caminhar. É como se ela tivesse desaprendido de caminhar. Por ter parado, ela perdeu força para fazer algo que para a gente é simples, né? Levantar da cama, caminhar, enfim, trabalhar. E esse foi o que mais me impactou, porque quando eu cheguei para ministrar essas aulas para ela, ela não caminhava, ela arrastava os pés no chão. E aí foram, assim, alguns meses trabalhando com ela, estimulando tanto o movimento do andar, mas tanto também conversando muito, né, sobre a vida dela, fazer ela falar comigo, conversar sobre o que motivava ela, o que movia ela, o que ela gostava, o que não gostava. Enfim, era um trabalho físico, mas ao mesmo tempo era um trabalho mental. E depois de um bom tempo trabalhando essa questão dos treinos com ela, como a gente falou lá no início, o treino não é o fim, o treino foi o meio que encontramos para chegar a um fim. Ela já estava caminhando, já estava um pouco mais alegre com a vida, né? Apesar da perda que ela teve. O local onde eu ministrava aula para ela era na casa dela e deixou de ser na casa dela porque ela voltou a trabalhar, então comecei a ministrar as aulas na empresa. E para mim foi muito feliz ver que uma pessoa que teve uma perda significativa, né? Uma pessoa que passou anos com você e ela vem a falecer. E fiquei muito feliz de colaborar em certa parte para ela ter o retorno da vida dela. Voltou a caminhar, fortaleceu as pernas, voltou a caminhar, voltou a ter as atividades diárias dela, do trabalho. Então esse foi uma das histórias que mais me marcaram.
e me motivam também a continuar fazendo o que eu faço. Cara, que legal, né? Quando você vê que o seu trabalho, aquilo que você desenvolve, impacta vidas, né? Acho que isso não tem preço, né? Para qualquer profissional, seja ele qual for a área, né? Quando a gente vê que aquilo que a gente faz, né? De verdade, né? De alguma forma, contribui para o crescimento das pessoas, para o desenvolvimento das pessoas e até mesmo atingindo áreas da vida pessoal de uma pessoa, né? Como foi o caso aí, esse último caso que você citou, né? Uma pessoa que estava ali cabisbaixa, né? Devido à situação que tinha acontecido com ela, mas viu na atividade física um motivo, né? Para continuar. Então, isso aí é muito impactante. Em relação a esse segundo caso que você falou. E assim também como o primeiro caso, né? Então são histórias, né? Histórias que marcam a nossa trajetória profissional e realmente ficam aí marcadas, né? A gente leva isso aí como lição para a nossa vida, né? Mas também como professor, você já tenha passado por experiências como essa e compreende bem como é bom, agradável, né, você poder colaborar com o crescimento de muitas pessoas. Isso. Todos nós, todos nós temos essas histórias marcantes para contar, né? E sem dúvida alguma também, né? Comigo também já aconteceu algumas aí que ficarão, na verdade, marcadas, né? Vamos dar continuidade, né? Agradecendo aí a todo mundo aí, a live sempre, live é assim, né? As pessoas entram um pouco, assistem, depois saem, voltam. Isso é daqui do Instagram mesmo, faz parte. Mas agradecendo a todo mundo aí que já entrou, né? Que já deixou aqui já o seu joinha. E se você, né, puder, divulga aí, né? Divulga aí. Ainda temos aqui ainda mais um pouco, 20 e alguns minutos ainda, né, para a gente conversar aqui com o Ricardo. Então dá tempo ainda de você mandar essa live aí para alguém. Compartilha aí com alguém que você conhece, tá certo? Porque tudo aquilo que a gente está conversando aqui, com certeza, enriquece muito, né? Enriquece muito aí, principalmente você que é da área, né? Vamos evoluir, vamos passar para frente aqui. Educação física para a vida, Ricardo. Quais ensinamentos da educação física qualquer profissional poderia levar para a sua carreira, independentemente da área em que trabalha? Show de bola. Vou citar três, que a gente chama dos soft skills, né? Três delas. Disciplina, resiliência e autocuidado. Vamos lá. Falar de cada uma por vez, né? Disciplina. Dentro da atividade física, seja ela qual for que você for desempenhar, você tem que entender que o resultado ele só vem da prática diária. Então, você tem que desenvolver uma disciplina de saber, da hora eu tenho que treinar. Então, vai ter o dia que você vai estar cansado, vai ter o dia que você está bem, tem um dia que você está com preguiça. Ah, hoje eu não estou afim. E é isso que muda de motivação para disciplina. A motivação ela é muito boa para você começar. Então, estou motivado, hoje eu vou começar a treinar, vou levar a sério, show de bola. Só que a motivação ela vai embora com o tempo. Então, o que fica e o que tem que ficar, na verdade, é a disciplina. Aquele dia que você tem que treinar, mas olhou para fora, tá chovendo, mas eu tenho que ir porque eu sei que eu tenho que fazer, é para minha saúde, enfim, é para alcançar o meu objetivo. Como acontece um exemplo, eu tenho uma prova do TAF para fazer e eu sei que se eu não me preparar, eu não vou conseguir passar na prova. Então, independente do que está acontecendo, eu tenho que estar fazendo meus treinos diariamente. Vamos para o segundo ponto. Resiliência é você saber lidar com a frustração e respeitar o tempo que você precisa para evoluir. Tem um exemplo muito legal de uma atleta que ela
treinava na antiga empresa em que eu trabalhava e que ela era a melhor. Inclusive, ela pegava tempos para participar de campeonatos brasileiros de natação, porém, em um momento ela estagnou. E ela não conseguia evoluir, não baixava tempo, não baixava tempo, mas o técnico sempre lá colado com ela, falando, ó, não desista, continue tentando, porque faz parte estagnar, em algum momento você vai começar a evoluir. E isso é resiliência, é você lidar com aquela frustração momentânea, aquilo que no momento você não consegue alcançar, mas é pensar que se eu desistir, se eu tentando tá difícil, imagina se eu desistir. Se torna impossível. Então, trazer isso para a sua vida, tanto pessoal quanto profissional, é muito bom, porque ele ensina tanto em alguns momentos você vai perder e tá tudo bem, faz parte da vida perder em alguns momentos, ter que dar um passo para trás, mas sabendo que você consegue ir para frente depois, você consegue evoluir, desde que você respeite a sequência de processos que tem que ocorrer para aquilo acontecer e saber que cada uma tem um tempo, que o tempo vai chegar, mas é ter paciência e saber esperar esse tempo chegar. E o terceiro ponto, que é o autocuidado. Aqui eu tiro esse exemplo pela alta performance. Quando você coloca atletas de alto nível, alta performance só vem quando o profissional ele entende que ele tem que estar muito bem com a sua saúde física e mental. Você não vai ter um bom rendimento no seu treino, no seu trabalho, na sua vida pessoal, se você não estiver saudável fisicamente e se não estiver saudável mentalmente. Exemplos: uma pessoa que está com algum problema mental, problema familiar, enfim, ela não vai desempenhar tão bem o trabalho dela porque a mente dela vai estar sempre trabalhando ali 150%, 200%, então ela não vai ter um bom desempenho no trabalho dela. Ao mesmo tempo que o físico também é muito influenciado. O exemplo mais prático que a gente pode tirar é que se você está doente, você não trabalha bem, o seu raciocínio não funciona bem, sua mente trabalha mais devagar. Então, assim, você ter esse autocuidado, não é porque é minha área, mas se você treinar já é um autocuidado com o seu próprio corpo, com sua própria mente. E você está bem fisicamente e mentalmente, o seu trabalho também vai ser desenvolvido de uma forma muito boa. Como eu coloquei aqui no início, em alta performance, você vai trabalhar sempre no seu melhor. Não vai trabalhar ali nos seus 50%, 40%, 60%. Você vai conseguir fazer o seu melhor. E isso, na nossa área profissional, é muitas das vezes o que lhe destaca. É você estar fazendo o seu melhor, da melhor forma que você consegue, sendo empático, né? Se colocando sempre no lugar do outro, tentando tratar o outro da melhor maneira possível, sendo educado, colaborativo. E isso só vem quando a gente está bem, está saudável. Eu nunca vi alguém que está muito debilitado ser paciente, ser carismático, ter empatia também, porque e não é culpa da pessoa, a pessoa não consegue. Você não está bem, faz com que você também não consiga lidar bem com as outras pessoas. Infelizmente, não é algo que é proposital, é algo que é físico, é químico, é bioquímico, na verdade, né? Você não estando bem, é muito difícil de você ter que lidar bem com outras pessoas, principalmente no trabalho, você não está lá para a maioria dos trabalhos, claro, né? Tem sempre exceções, mas você não está lá para lidar com você mesmo. Você está lá para lidar com você e com muitas outras pessoas. Então, autocuidado é muito importante para a sua carreira profissional. E eu coloco esses 3 pontos que acho que ele resume bem e também acaba se encaixando em outros pontos também. Mas para mim esses 3 aí são os mais importantes, que eu consigo tirar da educação física para outras áreas profissionais. Cara, e você falando aí de disciplina, né? Falando de resiliência, acho que foi a semana passada, uns 15 dias, né? Eu pratico corrida, né? E tava querendo baixar um pouco o meu tempo, né? O que a gente chama de pace, né? E
E eu vinha já há algum tempo, né, tentando, eu tinha passado um período sem correr, né, por conta de uma lesão que eu tinha tido. E aí voltei, e aí fui voltando aos poucos, né, para não lesionar novamente e ter que voltar a estaca zero. E aí fui aumentando aos pouquinhos, tudinho. E aí eu botei ali aquilo na minha mente, naquele dia que eu fui, disse, não, hoje eu vou tentar. Hoje eu realmente vou tentar chegar aí no meu limite e vou ver se consigo realmente baixar esse tempo. E eu confesso a você, até eu gravei um vídeo sobre isso, porque aqui na rede social também, os stories, que no meio da corrida, né, ali, eu pensei várias vezes em, rapaz, eu não vou conseguir. A mente da gente, né? Ah, rapaz, não vai dar não. Eu olhava pro relógio, né, olhava pro tempo, vou acompanhando o tempo. Caramba, será que vai? Será que vai? Será que vai? E deu aquela vontade de dizer, vai dar não. Mas, ao mesmo tempo, né, aquela outra voz da superação, do propósito, né? Olha, tu vai conseguir, continua, tá, falta pouco, tal. E no final das contas eu consegui, né? Alcançar o tempo que eu queria alcançar, né? E muito por isso, pela resiliência, né? Por essa questão da disciplina também e da gente não desistir, né? Porque não só na educação física, mas em qualquer outra profissão, tem momentos assim que a gente enfrenta, né? Que a gente, caramba, eu acho que eu vou partir para outra coisa, vou fazer outra coisa, não dá mais. Mas a gente precisa dessas características, dessas virtudes que você falou aí, né? Resiliência, disciplina, alta performance, né? Você falou também aí, se eu não me engano, de empatia, né? Essa questão da empatia, de ter esse olhar para com o outro, né? Entender que nós não somos iguais, nós temos diferenças, né? E a gente tem que ter esse olhar de respeito para com o outro, né? A gente vê que as redes sociais, pegando esse gancho, Ricardo, a gente vê que as redes sociais, ela nos pressiona muito, né? E a questão do visual, né? Da aparência, né? Porque você sabe que rede social é o mundo perfeito, né? É, Então, quando geralmente vai postar algo, isso acontece comigo, com você, com qualquer pessoa, a gente quer que a foto apareça ali, né, da melhor maneira possível, que o ângulo seja favorável para que a gente possa sair bem. Então, a rede social, muitas vezes, ela tem isso e muitas vezes nos pressiona, porque a gente olha, às vezes, alguém ali na rede social e diz, puxa vida, por que eu não consigo ser igual a ele? Por que eu não consigo ser igual a ela? Tem muito isso. Eu não sei se você visualiza assim também. com certeza. E a gente olha e fala, mas parece ser tão fácil, né? A maneira como ela tá fazendo aquilo, né? E aí você acaba se frustrando também com você mesmo, né? Por que é tão fácil para ela e por que que para mim está sendo tão difícil, né? E muitas das vezes a gente não consegue compreender que por trás daquela foto, muitas das vezes aquela pessoa teve um esforço que a gente não consegue ter noção. E outras vezes também a pessoa não teve esforço nenhum para conseguir aquilo. Aquilo é só uma imagem, né? Que a gente fala, você está só posando para a foto como se fosse algo, alcancei algo espetacular. Mas na verdade não é e não alcançou. E aí a gente fica tentando ir atrás daquilo também e tenta e nunca consegue porque em alguns momentos é algo inalcançável, né? É, essa questão das redes sociais é algo que você tem que ter, mas você tem que ter com muito cuidado, com algumas ressalvas, né? Porque senão ela pode derrubar uma pessoa se não tiver cuidado. E essa Sim, sim. questão que você falou sobre a corrida me lembrou algo que eu costumo fazer muito. Por exemplo, quando você falou que estava correndo, achando que não ia conseguir, mas foi resiliente, insistiu para alcançar. Quando eu tenho algo fora do esporte, né, vida profissional, pessoal, que está muito difícil de alcançar, eu costumo puxar de algum tipo de atividade, geralmente é da natação, que, poxa, mas eu consegui fazer isso daqui na natação. Se eu consigo vencer nessa área,
eu também consigo vencer nessa outra área. Se eu consigo alcançar um objetivo aqui na minha corrida, que era tão difícil alcançar, mas eu consegui fazer aquele pace, eu consegui fazer aquele tempo, por que que nesse meu lado profissional eu também não posso conseguir, entendeu? Então acaba sendo, eu uso a minha atividade física, o esporte que eu faço, como motivação para que eu possa conseguir, na minha área profissional ou pessoal também, ou em outras também, me automotivar para conseguir alcançar aqueles objetivos. Você comentou sobre isso agora e eu acabei lembrando aqui que costumo fazer muito disso também. Para alcançar o pace. Muito bem. Você falou de natação, né? Eu tô para voltar, né? Porque um dia eu já pratiquei a natação, mas já faz muito tempo, né? E eu estou aí para voltar, me organizando para voltar. E incentivo, né? Você que está aqui na live aqui, está procurando ainda aí um esporte para fazer, uma atividade, natação, hein? Natação é bom, bom. E vocês têm aqui diante de vocês aí um excelente profissional, assim como colocou aqui, deixa eu ver aqui, foi a Jordana, viu? Jordana Amorim, profissional de excelência, né? Colocou aqui nos comentários, né? Agradecer aí o comentário dela. E é isso, gente. Né? Procure aí uma atividade física, um esporte para vocês praticarem. Bate-bola, vamos para o bate-bola. Vamos lá. E aí também, daquele mesmo jeito que a gente fez ali de mitos e verdades, né? Você vai, eu vou falando a frase, você vai falando de forma mais concisa. Uma palavra para definir sua profissão. Prevenção. Aí, prevenção. Um hábito que mudou sua vida. Nadar todos os dias. Apesar de não estar nadando agora. Mas nadar todos os dias me ajuda a alinhar pensamentos e até mesmo para desenvolver paciência e a própria resiliência também, a calma, ajuda muito na parte, para mim, ajuda muito na minha parte mental, a ter um autocontrole. O maior erro das pessoas quando começam a treinar. Exagerar no início e querer resultados rápidos. Um conselho para quem vive adiando o início de uma atividade física. Começa pequeno. Muitas das vezes a gente pensa que tem que ser o treino perfeito, tem que ser da maneira perfeita, do jeito mais forte, mais intenso possível. Comece pequeno, 15 minutinhos de treino, leve, vai se adaptando e você vê que vira um costume, um hábito e daí para frente não para mais. O importante também, né, completando aí, Ricardo, procurar um bom profissional, né? Isso também ajuda, né? Além de você praticar, claro que você pode praticar, mas se puder, procura um profissional, né, para poder orientar, porque eu acho que a orientação também é importante, né? Com certeza. Um bom profissional vai lhe encaminhar na direção certa, né? Porque não adianta nada ter um objetivo, mas não saber o caminho que tem que se traçar até lá. Muito bem colocado. Qual é o verdadeiro significado de qualidade de vida? Vamos lá. Autonomia é você ter a capacidade, tanto física e mental, de aproveitar uma vida com longevidade, uma vida que você tenha bastante tempo e que não seja apenas estar vivo, não é apenas sobreviver, e sim você ter energia, bem-estar, uma qualidade de vida para você aproveitar a sua vida com as pessoas que você ama, podendo ansiar assim e também concluir os seus desejos, seus objetivos. Ter uma vida boa, em resumo, né? Aproveitar a vida. Olha aí, tá vendo aí? Então, qualidade de vida é isso, né? Aí o que o nosso querido Ricardo falou. Ricardo, a gente ainda tem um tempinho aqui ainda, antes da gente partir para o final. Eu queria perguntar a você falou da sua formação inicialmente, né? Bacharelado em Educação Física, mas você também fez administração, né? O que fez você escolher?
Por que você optou pela educação física e não pela administração? Pronto, vamos lá. A administração foi minha primeira graduação. Quando eu concluí o ensino médio, eu realmente não sabia o que eu queria fazer. E aí foi um palpite que minha mãe me deu. Falou assim, ó, você vai fazer administração, porque dentro da administração são várias áreas diferentes que você consegue experimentar e descobre se você gosta de uma delas. E foi assim que eu comecei. Comecei com administração. Gostei muito, principalmente da parte de marketing. Gosto bastante. Porém, já tinha até concluído a administração, estava fazendo uma pós em logística empresarial, porém, durante essa pós foi é, onde eu descobri, na verdade, onde descobriram para mim que a minha área era educação física, onde eu treinava musculação, meio que uma academia pequena, e eu acabava ajudando o professor quando a academia estava cheia, porque eu nunca gostei de fazer o exercício só por fazer. Eu gostava de entender por que eu estava fazendo, que músculo estava sendo trabalhado, apesar de ser de administração. Minha cabeça funciona muito bem quando eu sei o porquê eu estou fazendo tal coisa. Então, pesquisava e estudava para entender melhor. E os professores que ministravam aula na academia, eles perceberam isso e começaram, todos eles começaram a falar, sua área é educação física. E eu falava que nada, tô estudando em logística, vou formado em administração. Mas de tanto insistirem, eu falei, talvez minha área seja educação física mesmo. Então, me matriculei, eu falei, curiosamente me matriculei, me apaixonei e nunca mais saí. Tô até hoje. É, minha paixão, minha área que pretendo levar para o resto da vida. Se tornou sua preferida, né? Não, não abandonei a administração, gosto muito. Inclusive, como falei lá no início, eu uso ela dentro da educação física. Vou puxar um pouquinho a sardinha para o seu lado. A administração é uma frase bem conhecida, né? A administração move o mundo. Escutei muito isso dentro do curso. E realmente, ela move o mundo, porque se que administrar, num resumo bem grande, é organizar e gerenciar. Então, se você não é organizado, nada funciona. Nem na sua vida pessoal, profissional, nem empresa, em nada. Então, muitos aspectos da administração, até como algumas estratégias que a gente aprende, né? Eu costumo colocar na minha vida profissional e pessoal também. E É, importante. muito bem. Claro, a gente trabalha junto ali, eu vejo que você atua ali na área da natação, né? Ali na empresa onde nós trabalhamos. Mas assim, fora dali você faz algum, você presta algum serviço, trabalha em algum outro lugar, você atua como personal, enfim. Tem mais alguma outra coisa que você faça fora o que você faz ali, né, na empresa? Beleza. Como a gente já em outros momentos tinha conversado um pouquinho, né? Há um tempo atrás eu trabalhava numa assessoria de corrida, então já trabalhei com corrida, já trabalhei com treinamento funcional, próprio personal trainer. Atualmente, trabalho com as atividades aquáticas da empresa, né? Até, inclusive, o próprio a ginástica laboral também, que também é dentro da empresa. E funciono com uma assessoria esportiva de treinamento para bariátricos. É uma área que eu fui atrás também, que eu achei bastante interessante e pertinente para o momento em que estava tendo, quando eu percebi que a cirurgia bariátrica estava tendo um boom dentro do Brasil, especialmente na Paraíba. Ela, no tempo, era a segunda no Brasil que mais fazia cirurgias bariátricas, e para quem faz bariátrica é imprescindível, importantíssimo, não pode deixar de fazer atividade física. Então eu vi uma oportunidade de negócio, me capacitei e abri uma assessoria de musculação para bariátricos. Então é uma outra área uma vertente que veio até antes do meu trabalho na empresa atual, que ele se manteve durante esse. Legal, cara.
Esse detalhe aí eu não sabia não, viu? Tava escondido. Você tava guardando aí a sete chaves, viu? Não sabia não. Sabia de outras situações, né? Mas essa daí não, que legal, né? Realmente houve esse boom, como você falou, de cirurgias bariátricas, né? As pessoas procurando. Agora tem o Monjaro, né? O tal do Monjaro. Agora a E moda é aí, hã? a E moda é agora? a caneta. Como é que vocês, profissionais da educação física, estão lidando com esse novo momento, né? Essa nova procura das pessoas, até porque as pessoas acham que é simplesmente só aplicar a canetinha e vai resolver tudo, né? E aí, como é que vocês têm lidado com isso, vocês da área da educação física? Igual foi com a cirurgia bariátrica. Quando teve esse boom de cirurgia bariátrica, a tendência e o pensamento das pessoas é que eu vou fazer minha cirurgia e, no caso, vou tomar minha canetinha aqui, eu vou emagrecer, vou ser feliz para o resto da vida. Mas, na verdade, eles são um facilitador, eles aceleram um processo, que no caso é o emagrecimento, mas que se sua mente não é trabalhada para entender que você tem que mudar o seu estilo de vida, você tem que mudar aquilo que te levou à obesidade, não tem para onde correr. Você vai terminar o seu uso das canetas e aquilo ali vai voltar e vai ser como era de novo. Então, conscientização é bastante importante e hoje em dia a maioria das pessoas estão se tornando ciente disso, de que você precisa fazer algum exercício físico que vai muito além do que só emagrecer, vai também para a qualidade de vida, em especial nesses dois casos, que eles, cirurgia tanto quanto a caneta fazem a mesma função, se você não treina, você acaba perdendo massa muscular. E isso te leva a problemas e problemas lá para frente que são complicados de reverter. Se revertem, mas são complicados e trazem outros prejuízos associados. Então tá aí, gente. Só para deixar claro também, e aqui não somos contra, tá certo? Não sou Pois contra a caneta de jeito nenhum, desde que seja para a pessoa certa, porque caneta e cirurgia não são para todas as pessoas, e desde que elas tenham a mentalidade de que a caneta não salva a vida de ninguém. Ela só acelera um processo que você precisa mudar seus hábitos para continuar fazendo aquilo que a caneta começou, ou a cirurgia começou. muito bem. Tá vendo aí, gente? Então, pega aí as dicas aí, trazidas aí pelo Ricardo, né? Muito bom. Ricardo, olha, a gente já está aqui já prestes a quase, né? Temos aqui pouco menos aí de 5 minutos para a gente, o Instagram, encerrar a live. Então eu queria, meu irmão, te agradecer, né? Te agradecer pela sua disponibilidade, né? De estar aqui comigo. Eu sempre friso uma coisa, sabe? A maior parte das pessoas que eu tenho convidado para estar aqui comigo, de primeira, assim, tem aceitado o convite, né? Algumas poucas, e aí eu entendo, porque é a correria mesmo do dia a dia. Então, assim, logo quando eu falei para você do projeto e fiz o convite, você logo prontamente, né, já se colocou à disposição, não, vamos marcar uma data aí e vai dar tudo certo. E deu tudo certo, né? Graças a Deus, aqui a gente conseguiu Graças a aí Deus. falar um pouco. É claro, é pouco tempo, né, para a gente falar sobre aí o mundo da educação física, mas eu acredito que deu, né, para que você pudesse aí repassar muitas informações, trazer também, contar histórias da sua vida profissional. Então, meu irmão, obrigado pela sua participação. Espero mais para frente lhe chamar novamente para a gente estar junto aqui e a gente poder novamente bater um papo aí sobre a educação física, tá bom? Então, fica esse espaço aí final aí para você. Fica à vontade, agradecimentos, enfim. Esse espaço é seu agora. Show de bola. Primeiramente, agradecer pela oportunidade. Apesar de lhe conhecer por pouco tempo, mas, assim, aquele ditado, o santo bateu, né? Enfim, foi um prazer, e está sendo um prazer, na verdade, ter lhe conhecido. Agradeço a oportunidade, que fiquei muito feliz. Para mim, foi um desafio, mas eu aprendi que desafios a gente tem que investir nele, porque a gente só melhora quando é desafiado, quando você sai da sua zona de conforto. Então, eu estou muito feliz para a gente concluir com a sensação de que foi um dever cumprido, de que
pude passar um pouco da minha área, amo falar da minha área. Se deixar, a gente passa o dia todo conversando. Eu já percebeu isso, né? Que a gente já conversou bastante lá no nosso trabalho. E é isso aí, é um sentimento de gratidão por ter tido essa oportunidade de estar aqui e já deixo em aberto também, quando quiser. Pode fazer o convite de novo, vou estar aqui com muito prazer. E agradeço também todo mundo que está na live, né? Que pôde escutar um pouquinho do que eu pude explanar. Espero que todo mundo também possa ter tido um bom entendimento. Quem não tiver também ou quiser tirar uma outra dúvida, meu Instagram está aberto, pode entrar em contato, falar comigo. E é isso aí. Vamos para frente. É isso aí, meu irmão. Ó, dizer a vocês, né, que acompanharam aqui, a live fica gravada aqui no meu feed, eu deixo por um bom tempo aí, né, aqui no feed, né, e também vai para o meu canal do YouTube, né, o canal do Radar Profissões. Então, você me peço também essa ajuda, né, você que está aí acompanhando, vai lá no YouTube, procura lá Radar Profissões, né, se puder, começa a seguir lá o nosso canal também, porque todas as lives vão para lá também. Tá certo, gente? Valeu, valeu, Ricardo. Abraço, meu irmão. Valeu. Abraço a todos. Fiquem ligadinhos, hein? A dar profissões. Valeu. Valeu. Tchau, tchau.